Moçambique vive um momento que levanta questões importantes como direitos, transparência e democracia. Um recente sensíveis. Até que ponto medidas de controle podem afetar liberdades fundamentais, como o acesso à informação e a liberdade de expressão? Para este debate, entrevistamos diferentes vozes. Confira. É uma autêntica violação dos direitos fundamentais e dos direitos dos homens. O cidadão já não tem direito a manifestar suas opiniões, nem no espaço digital, não tem direito a falar abertamente. Vai afetar o direito à liberdade de informação. Comecemos com uma análise jurídica. Afinal de contas, este decreto fere ou não a Constituição da República? O jurista Azarias Alexandre explica. É uma autêntica violação dos direitos fundamentais e dos direitos dos homens. Viola completamente a Constituição da República. Existem alguns artigos que nem deviam estar lá por via legal. Por exemplo, restringe as liberdades, restringe a liberdade de acesso à informação, restringe, por exemplo, a liberdade de comunicação e também viola os princípios ligados ao direito da vida privada, nesse caso. Essas normas desse dispositivo legal em particular acabam conduzindo o nosso país para uma situação de ditadura. Não é? Acaba sendo uma violação dos direitos, como já havia dito, dos direitos e liberdade do cidadão e acaba conduzindo o nosso país, ao invés de ser considerado um Estado democrático, de justiça social e de liberdades, passa a ser um Estado ditatorial, onde as liberdades são coartadas, onde temos a questão de coisas não liberdade de informação, não é? Onde os órgãos de comunicação são fortemente controlados pelo Estado. Esperamos, não é, com que o Conselho Constitucional realmente se manifeste de forma assertiva e decrete de forma inequívoca a inconstitucionalidade dessa norma. Esse é o nosso anseio como sociedade, como povo, não é? Porque viola claramente vários dispositivos legais, várias normas constitucionais são violadas através desse dispositivo legal. Então, nosso anseio é que realmente se decrete inconstitucional. E é importante realçar que não são todos os artigos, não é a norma em todo. Existem apenas alguns artigos, existem alguns artigos que são úteis para a própria regulação, mas existem alguns artigos que violam e atentam contra a democracia, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de reunião até. Organizações da sociedade civil apontam para possíveis restrições no acesso à informação e defendem maior transparência na implementação de medidas. Nós sentimos que poderá impactar naquilo que são as liberdades, no sentido em que nós nunca saberemos quando é que o executivo vai limitar o acesso à informação e à liberdade de expressão à luz deste documento. O que quero dizer é que não sabemos quais vão ser os argumentos que serão usados para acionar este decreto e poder limitar o acesso à informação. E mais, estamos a falar de, por exemplo, uma situação, um momento em que contextos eleitorais, em que a comunicação é fundamental, as pessoas estão preocupadas em saber como é que está a decorrer o processo e vamos lá supor que no meio dessa situação toda, deste contexto eleitoral, divulgação dos resultados, o governo decida cortar a internet, por exemplo. Então, estaremos aí diante de uma situação em que, de forma deliberada, e o acesso às telecomunicações vai ser impedido sob uma alegação de segurança pública e nós não sabemos se realmente essa é que será o motivo por detrás disso ou existirão outros motivos ocultos por detrás disso. Será que é apenas a questão da segurança pública ou é a tentativa de controlar a informação e controlar também os movimentos, controlar o espaço cívico, que consideramos que ele
no ambiente físico já é limitado, porque conforme temos acompanhado, as pessoas já não podem manifestar porque saem à rua, a polícia está lá a impedir. Então as pessoas encontram no espaço digital um ambiente para manifestarem as suas preocupações e discutirem ideias. Então, a partir do momento que se limita o acesso às telecomunicações, então estão a retirar por completo o direito das pessoas de exercerem os seus direitos cívicos através também do espaço digital. Já vimos uma situação idêntica dessa natureza durante as eleições, no processo de contagem de votos nas últimas eleições gerais em 2024, e depois no pico também das manifestações nós tivemos situações de bloqueio das telecomunicações, bloqueio da internet sobretudo. Então o que nós sentimos é que este decreto, na verdade, vem para legitimar uma situação futura que poderá acontecer à semelhança daquilo que aconteceu nas últimas eleições. Uma lei, se é uma lei que vai mexer com a vida das pessoas, então essas pessoas precisam de ser ouvidas e depois o ser submetido ao Parlamento para debate. O que acontece é que ninguém foi ouvido, fomos surpreendidos com a informação de que este decreto foi aprovado, né? As organizações que lidam com as questões das liberdades de imprensa, a comunicação e direito à liberdade de expressão e direito à informação também não tiveram conhecimento prévio sobre esta intenção. Nós estamos a assistir uma tendência no espaço físico de limitarem-se as liberdades, a liberdade de manifestação, a liberdade de associação. Então, quando essas normas são aplicadas no espaço digital, então estamos a entrar para um contexto em que as liberdades dos cidadãos estão a ser limitadas. O fechamento do espaço cívico, o cidadão já não tem direito a manifestar suas opiniões nem no espaço digital, não tem direito a falar abertamente, porque se fala abertamente corre o risco de acordar sem acesso às comunicações e, para além disso, vive numa situação em que sabe que a qualquer momento não vai ter acesso à informação porque a internet, por exemplo, foi cortada, houve bloqueio de internet, então não tem como ter acesso à informação, não tem como saber o que se passa sobre o país e o mundo. E isso é realmente complicado e preocupante. Já no terreno, jornalistas apontam para possíveis desafios no exercício desta importante profissão e também para cautela na cobertura de temas sensíveis. Através dessas limitações, desses bloqueios, esse é um direito que vai ficar afetado. Para o meu lado, como jornalista, vai afetar o direito à liberdade de informação, de comunicação, de nós levarmos até aos nossos leitores, nossos ouvintes, nossos telespectadores, alguns conteúdos que são difundidos nesta era digital. Nós usamos muito as plataformas digitais, recorremos com frequência às tecnologias de informação para fazer chegar aquilo que é a nossa informação, e um bloqueio dessa natureza das redes de telecomunicações vai afetar em grande maneira aquilo que é a nossa atividade. Por exemplo, foi revista a lei de imprensa, e a nova lei de imprensa abre campo para que surjam mais órgãos de informação e que se usem mais as redes de telecomunicações digital para poder difundir a informação. E então, com este tipo de limitação, acaba entrando em choque com esta nova lei de comunicação que foi recentemente aprovada pela Assembleia da República. Isso é um contrassenso, como disse, em relação também àquilo que é previsto na Constituição da República. O provedor de justiça submeteu a 17 de fevereiro ao Conselho Constitucional
um pedido de declaração de inconstitucionalidade às normas que regem este decreto de controlo das telecomunicações. Um mês após esta submissão, o Conselho Constitucional mantém silêncio diante desta matéria que exige resposta célere e ponderada.